Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. 1º de março, dia 9, sexta-feira, o penúltimo dia da jornada dos 10 dias de oração. E eu espero que você esteja mais fortalecido em Cristo Jesus e esteja a cada dia renovando, revigorando a sua vida espiritual, alimentando-se da palavra de Deus e tendo um relacionamento mais íntimo com Jesus Cristo, e que o seu caráter esteja cada vez mais e mais parecido com o de Cristo, para que você possa sair realmente uma outra pessoa dessa jornada, vencendo dia a dia. Esta é a missão do cristão, vencer dia a dia. O Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 21, verso 36, vigiem o tempo todo. É o tempo todo, não é de vez em quando, não é só na igreja, não é antes de ir para o trabalho, para os seus afazeres diários, mas é o tempo todo. Orando, ou seja, aquela oração mental. Às vezes você recebe uma afronta e você, em vez de revidar, você fica calado, fazendo aquela oração mentalmente. Você e Deus. E você percebe que quando passa aquela afronta, é como realmente se nada tivesse acontecido, porque você recebe um refrigério do Espírito Santo por não ter revidado a altura do que o camarada merecia, porque o seu caráter está sendo lapidado ao caráter de Cristo. Então ele diz, vigie o tempo todo orando, para que vocês possam escapar de todas estas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Se tem uma coisa que nós vamos levar para a eternidade, é o nosso caráter. Por isso ele diz que devemos estar em pé na presença do Filho do Homem, porque vai chegar o dia em que o Senhor Jesus vai deixar suas vestes sacerdotais e vestirá as suas vestes de vingança. Ou seja, ele sairá do lugar santíssimo e não haverá mais intercessor. Aqui na introdução diz que um escritor anônimo do século XXI escreveu o seguinte sobre os cristãos: habitam pátrias próprias, mas como peregrinos, participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda pátria é uma terra estrangeira. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e as superam com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Insultados, bendizem. Ultrajados, prestam as devidas honras. Esse tipo de atitude é esperado daqueles que estão vivendo no período final desta terra. Veja, o cristão, o caráter do cristão é diferente. O cristão tem que ser um ser diferente, né? E dentre outras coisas do seu dia a dia, uma hora ou outra você vai ser o quê? Insultado, e ao invés de você revidar, você vai bendizer. Isso é um exercício, porque não é fácil, né? A primeira coisa que acontece quando você recebe uma afronta é a sua sensação de quê? De revidar, né? Mas como o Senhor Jesus disse, que vigiemos o tempo todo orando. Ao invés de revidar, devemos entrar em oração. No tempo de angústia, qual nunca houve, né? Temos um estudo também sobre isso, a angústia de Jacó. A Igreja Adventista ensina um pouco sobre isso, o que será a angústia de Jacó. E nesses tempos de angústia, né, como foram nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, o Senhor Jesus também agirá poderosamente em favor daqueles que ficarem pelo que é correto. A sua constante presença confortará e sustentará durante o tempo de angústia. É isso que os ateus, por exemplo, não entendem. A presença de Cristo na vida do crente é algo irrefutável. Você, quando sente o refrigério, a presença do Espírito Santo, está tudo indo errado na sua vida, mas você faz a oração e Deus ali responde e você sente a presença de Deus com você. Isso é algo realmente maravilhoso e é algo que nenhum ateu pode contestar. É um argumento poderosíssimo que
que nenhum ateu na face da terra pode contestar. Ele não pode dizer o que você sente e o que você não sente. Não tem como contestar. Deus, ele preservará o seu povo no tempo de angústia, assim como Jesus derramou sua alma em agonia no jardim do Éden, no jardim do Getsemane, os justos irão declamar e angustiar-se fervorosamente dia e noite pedindo libertação, porque eles verão as pragas caindo, por exemplo, e as pragas não atingem a todos, né? Consequentemente, tem ímpio que não vai morrer pelas pragas, outros vão ser atingidos pelas pragas, como úlceras malignas, e não vão morrer ainda assim pelas úlceras, mas eles vão morrer pelo resplendor da glória de Jesus, né? Pelo sopro da sua narina, pela santidade de Jesus. Então os justos estarão em angústia, né? Nós estaremos em angústia, né? Tentando lembrar de algum pecado cometido que não confessamos, né? Porque lá a porta da graça estará fechada, né? Depois que começar a cair as pragas, né? E vai haver este conflito na nossa mente. O tempo de preparo, aqui diz, né? Quando começa o preparo? O tempo de preparo começa hoje. E Deus não aceita um serviço dividido. Ou serve a Deus ou não serve. Porque quem entrega a vida a Cristo, quem quer ter um caráter cristão, de conformidade com o caráter de Cristo, ele vai fazer realmente tudo pelo Senhor Jesus e vai estudar sua palavra e vai obedecer os seus preceitos. Dia a dia, diz aqui no estudo, Deus trabalha com ele, aperfeiçoando o caráter que deve resistir no tempo da prova final. E diariamente o cristão pode viver diante dos homens e dos anjos uma experiência sublime. Esta é a verdadeira transformação de vida. Diz aqui, Atos dos Apóstolos, mostrando o que o Evangelho é capaz de fazer por seres humanos decaídos. É outra coisa que nenhum ateu pode refutar. Transformação de caráter na vida do ser humano que se rende a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E mais abaixo temos algumas declarações solenes de Ellen White. Esse aqui está na meditação em Recebereis Poder, na página 345. Ela diz: quando Cristo se levantar e deixar o lugar santíssimo, começará o tempo de angústia. Este é o tempo de angústia qual nunca houve. Estará decidido o caso de cada pessoa, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado e da corrupção, porque Jesus ele não vai mais interceder. Quando sai do Santíssimo, Jesus fala em tom decisivo e autoridade real. Continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Cada caso foi decidido. Em outra declaração solene ela diz, né? Foi à meia-noite que Deus escolheu livrar seu povo. Enquanto ímpios faziam zombarias em redor deles, subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Lembrando ou dizendo, né, se você tem a revista na mão e você vê lá o tempo de angústia, no parágrafo 2 diz que os ímpios, eles exultarão contra os salvos, né? Eles exultarão, porque eles estariam ali como se estivessem numa posição, na verdade, de segurança, né? Oprimindo o povo e os ameaçando de morte, né? O povo de Deus seria presa nas mãos deles, né? Mas enquanto eles estariam ali insultando, em orgia e triunfo, ela diz: ouve-se ribombo após ribombo dos mais estrondosos trovões. Aleluia! Os céus se enegrecem, sendo iluminados apenas pela brilhante luz e a terrível glória do céu, ao fazer Deus soar sua voz desde sua habitação. E aí nisso, continuando aqui o livramento dos justos, já em outro tópico, os ímpios olhavam, primeiro isso aqui, né? Enquanto ímpios faziam zombarias ao redor deles, subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para essa cena com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria os indícios de seu livramento. Sinais e maravilhas seguiam-se em rápida sucessão. Tudo parecia desviado de seu curso natural. Os rios deixavam de correr,
Nuvens negras e pesadas subiam e batiam uma nas outras. Imagine que cena! E que terror virá sobre aqueles que rejeitaram os mandamentos de Deus. E diz mais: porém havia um lugar claro de uma glória fixa, de onde veio a voz de Deus. Aquela voz, né, depois de trovão após trovão, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto. As sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram glorificados de seus leitos de pó, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado sua lei. Aleluia! A lei de Deus aparecerá no céu, e toda a humanidade terá que ver onde foi que pecaram contra Deus e o rejeitaram. Enquanto os salvos olharão e lerão os 10 mandamentos com todo o prazer. Aleluia! E um apelo é feito aqui também na revista: não deixe que as ocupações da vida presente façam com que você se desvie da perspectiva de uma vida futura. Muitas pessoas se preocupam demais, né, e se envolvem demais em trabalhos seculares a ponto de não ter tempo para meditar e para ter tempo de qualidade com Deus em oração, através do estudo também da sua palavra. Não podemos permitir isso, que as ocupações da vida nos desviem da nossa perspectiva real, que é uma vida futura. Que dirá a gente perder tempo com os entretenimentos do mundo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelas dificuldades que estamos enfrentando hoje, que nos preparam para o tempo de angústia e nos ajudam a transformar o nosso caráter. E obrigado também pelas promessas de livramento, Senhor. Livra-nos, Senhor, do domínio do pecado, Senhor, do domínio dessa natureza carnal, Senhor, que insiste e que luta para nos fazer ceder e cair nas tentações, Senhor. Necessitamos, Senhor, da Tua ajuda e do Teu perdão. Como diz em Efésios, Senhor, desperta-nos, Senhor, para que venhamos aproveitar o tempo de maneira sábia, vestindo-nos de toda a armadura de Deus, a fim que possamos resistir no dia mau e, depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, sabendo que os sofrimentos que temos passado não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Oramos também, meu Deus, pelo arrependimento dos nossos pecados, aqueles pecados íntimos, aqueles chamados pecados secretos, né, que só Tu sabes, Senhor, mas que vão tirar muita gente do céu se não for confessado e não for abandonado. Nos prepara para o tempo de angústia, se assim estivermos de pé, e se não, de qualquer forma, que venhamos a viver uma vida cristã de forma agradável aos Teus olhos, Senhor. Oramos pela uma igreja viva, atuante, pela unidade da igreja, a começar por mim, a começar por cada um de nós. E oramos também, meu Deus, para que nosso coração, nossos talentos e a nossa vida sejam todas dedicadas a Ti. Toma, Senhor, o nosso coração e o purifica. Dá-nos um coração limpo, um espírito reto e inabalável. Toma a nossa vontade, Senhor, os nossos gostos, os nossos desejos. Toma a nossa mente e a purifica, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós. Batiza-nos com Teu Espírito Santo e derrama Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Unge nossos olhos, Senhor, para que não vejamos a olhar as pessoas com maldade, mas olhar com os olhos de Cristo. E unge nossos lábios e nossa língua, Senhor, para que venhamos a falar palavras cheias de graça, Senhor, e não ficar com bobagem nos lábios, Senhor, e nem insulto a ninguém. Esta é a nossa luta, Senhor, diária. Unge-nos, Senhor, e nos ajuda a dar testemunho de Ti, em nome de Jesus. Amém.